Cadê? Abrir a bandeja, calma aí. É um pouco lenta aí, tá? GPO. Unidade 1 aqui de GPO, cadê? Isso. Veja aí se está claro para vocês. Gestão de ações? Sim. Pessoal, me ajuda aí, tem um cachorrinho latindo, vê quem está com o microfone aberto. Pede, por favor, para fechar, porque se eu voltar lá, eu saio da tela aqui, a gente perde um tempo também, tudo bem? Então, eu pediria, por favor, quem não está falando, deixa o microfone desligado, que é muito melhor para a gente poder gravar e melhorar também. Mas, se tiver alguma dúvida, gente, por favor, questione, pergunte, pode me interromper sem problema nenhum, sem medo de ser feliz. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, o conteúdo dessa unidade 1, nossa, pessoal, que é justamente, nós temos como funções auxiliares do processo de manufatura, ok? Que é a nossa primeira unidade, realmente, da nossa disciplina de gestão da produção e operações, ok? Então, ele tem um conteúdo também. O que é isso? É um conteúdo dessa unidade, a gente vai falar de gestão da produção e operações no contexto empresarial, uma evolução histórica importante e necessária para você saber até os dias atuais que nós chegamos da indústria 4.0, né, a internet das coisas, e a gente já está ouvindo aí, inclusive, a grande revolução 5.0, que é depois da pandemia também o mundo inteiro se modificando, e vai aparecer a indústria 4.0, a logística 4.0, ou seja, as coisas, né, da internet vão ficar mais evoluídas ainda. As funções auxiliares do processo de manufatura e a função do gestor de produção, que está lá no finalzinho também, que neste momento, na quinta-feira, todos nós somos gestores da produção, os 131 alunos desta sala, ok? Bom, eu disponibilizei para vocês aí um material do YouTube, bem rápido, bem simples, de 10, 12 minutos aqui, que qualquer um pode ouvir aí também para ter as primeiras noções. Olha lá, já pode aproveitar o tempo nosso, aí depois que a gente parar a gravação, você já tem a opção de coisa. E eu deixei também um podcast aqui meu do ano passado, não, desculpa, deste ano, do semestre passado, que eu fiz logo no início também, que tem todos os conceitos aqui também, e eu até brincava o semestre passado, que eu falei, o podcast é bom que, quando você está lavando louça, fazendo alguma coisa, você põe um fone de ouvido e você ouve. Não precisa ver a imagem, concorda? É só som. E quem que não está lavando louça em casa nessa época de pandemia, não é isso? Então, todo mundo está fazendo isso, dá para aproveitar o tempo. Nem sempre na TV dá para fazer isso, mas no áudio dá, ok? Então, esse é o conteúdo nosso, tá? Bom, eu começo aqui com os principais elementos do sistema de administração de materiais, para a gente começar a trabalhar o nosso conceito de gestão da produção e operações. Para quem já trabalhou comigo na logística, conhece muito bem esse organograma, que é os principais elementos que eu fico pedindo para o aluno fazer um exercício mentalmente na sua empresa, que você tem de um lado o fornecedor, do outro lado o cliente. Você tem todo o fluxo de movimentação e internamente tem o quê? A produção, que é a transformação dos bens físicos ali, né, da matéria-prima em produto acabado para atender o cliente. Então você tem ali o fornecedor de um lado, o processo de compras, que eu posso estar comprando peças ou matéria-prima, ok? E aí eu tenho o transporte de entrada. Nesta figura que eu apresentei aqui para vocês, que é do professor Monks, é um livro muito bom de produção, ele apresenta apenas 4 modais, mas temos o 5º modal também, que é o dutoviário, ok? Então, olha lá, são os transportes de entrada. Por quê? Aqui ele separa o que é transporte de entrada do transporte de saída. Por quê? Porque para o gestor de produção é importante você saber o que é matéria-prima e o que é produto acabado. E aquilo que não é uma coisa e não é outra, ele está em processo, e muitas empresas chamam de produto semi-acabado, é o que está lá no meio da produção, que já saiu de matéria-prima e ainda não entrou com o produto acabado. Está no meio do processo de produção, ok? E tem os modais, que é o aéreo, o rodoviário, o ferroviário, o marítimo e o dutoviário, ok? Que nós conhecemos é o gasoduto, minérioduto, oleoduto, sucoduto, que o Brasil utiliza também. O aéreo, nós sabemos, tem sua característica veloz na sua operação, mas tem um custo relativamente alto. O rodoviário é o modal mais utilizado no Brasil, responsável em média por 70% das mercadorias movimentadas no Brasil. Outros países, como por exemplo a Rússia, a antiga União Soviética, que é mais ou menos do tamanho do Brasil, ela usa simplesmente via ferroviário 90% do transporte de mercadoria.
e nós não conseguimos atingir 10%, 12%. Então, você percebe a diferença. Porém, os nossos custos de logística, custo de transporte, custo de movimentação é muito mais alto se comparado com esses outros países, concorda? Então, é questão de uma infraestrutura, de governo que está mais preocupado com rodovia do que com ferrovia, mas pela extensão territorial nossa, era um país para ter tudo com as ferrovias também, ok? Bom, e as ferrovias nós sabemos que ela é pouco utilizada, mas se comparado com o rodoviário, em média, você tem um belo de um desconto de um custo aí menor de transporte também. Só que qual é a diferença dela? Você transporta um volume grande e uma... Desculpa, você transporta um volume grande num espaço menor, num espaço maior de tempo. Enquanto um rodoviário, você pode programar um caminhão de manhã, uma tarde, um dia sim, um dia não. O ferroviário não é assim. O ferroviário, muitas vezes, você tem uma programação de uma semana e quando você recebe, você nunca recebe um único vagão, você recebe aí 5, 6 vagões da mercadoria, você precisa ter espaço, pagar frete, tudo isso, pagar o seguro. Então, tem essa diferença também, ok? E o último que está aqui é o marítimo, conhecido também como aquaviário, ok? Que é o modal mais utilizado, se tratando de importação e exportação, não só utilizado pelo Brasil, mas como pelo mundo inteiro. Sabemos disso. Mas qual é a configuração dele também? Transporte com grandes volumes a um custo relativamente baixo por unidade transportada, ok? Mas a gente sabe que o aquaviário movimenta no mundo inteiro. O aéreo também, o ferroviário e o rodoviário nem sempre, ok? Então, geralmente é mais local, com exceção de alguns casos que nós temos as rodovias para outros países, né, no mesmo continente que o nosso aqui, mas nem todos, e o ferroviário algumas também, como por exemplo, eu que sou do interior, já comentei com vocês, nós tínhamos aqui de São Paulo um trem que ia por todo o interior de São Paulo, ia até Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, ok? E era uma maravilha, o trem levava mercadoria, levava boiada, o boi também, era muito transportado via ferrovia, minério de ferro, madeira e tudo, mas perdeu a característica, não tem mais, então pouco o governo investiu. Hoje as empresas que trabalham no ferroviário são empresas, não são públicas, são empresas privadas, e que elas mesmas fazem a manutenção, porque em benefício próprio. Mas quando é do governo, a gente sabe que muitas outras pessoas poderiam utilizar, então era muito mais importante, muito mais interessante. Mas apenas um parênteses aqui do transporte, que ele vai fazer um link com a nossa produção também, ok? E aí nós temos aqui internamente nessa figura que vocês estão visualizando, vocês conseguem verificar eu com o cursor aqui também, né? Legal. Dá, né? Fala aí alguém. Dá para perceber? Dá? Aqui com o cursor? Consegue visualizar ou não? Dá sim, professor. Sim, sim. Dá sim. Então tá bom. Minha dúvida é se eu estou mexendo... Dá sim, professor. Legal, obrigado. Então vamos lá. Então essa parte interna aqui é a que mais interessa para nós de produção, lá, controle de estoque e produção. Essa parte aqui nós temos recebimento de um lado e a expedição do outro, ok? Então imagine na sua empresa, onde você tem a área de recebimento, e aí você manda a matéria-prima para a produção, vamos transformar esse produto aqui em produto acabado, e aí fazer a expedição do produto acabado para o nosso cliente final, ok? E aí você tem toda, olha todos os recebimento, estocagem, expedição, manuseio de materiais, contagem de estoque, que é o famoso inventário, percebe? Aí nós temos aqui internamente na produção, aqui, nós temos também armazenagem, que é um item importante para a área de produção também, ok? E aí você tem do outro lado da produção transporte de saída, porque aqui o autor separa o que é transporte de entrada, a matéria-prima, o que é transporte de saída, produto acabado. E até mesmo todos os autores, Petrônio Martins, o Dia, o próprio Ronald Ballu, que é referência americana também, ele vai dizer que o estoque ele tem 3 grandes etapas. Ou ele é matéria-prima, ou está em processo, ou é produto acabado. Então é bom o profissional de produção ter esta noção. Ou você está comprando matéria-prima, você está transformando a matéria-prima através de produto acabado aqui na produção, ok? E você está fazendo a expedição do produto acabado. E aí, aqui nós colocamos, o autor colocou uma figura aqui de armazenagem. O que é? Hoje o nosso armazém regional... Desculpa. O armazém regional, armazém pulmão, armazém centralizador, o próprio CD, centro de distribuição. Por quê? Qual é o objetivo? Você transportar em quantidades maiores aqui da expedição até este local e deste local facilitar para o seu cliente final. Agora, eu sempre peço para o aluno fazer um exercício mentalmente na sua empresa. Onde está localizada a maioria dos seus fornecedores?
Como é o processo de compras lá na sua empresa? Como que é o transporte de entrada da matéria-prima? Como você faz o recebimento? Como você faz a produção, que é a transformação da matéria-prima em produto acabado? Como você faz a manutenção, a movimentação, a armazenagem de todo esse material, tanto da matéria-prima quanto do produto acabado? Como você faz o transporte de saída do produto acabado? Até onde você coloca o produto acabado próximo do seu cliente? Onde estão a maioria dos seus clientes? Você percebe que tem um fluxo enorme aqui, e tudo isso daqui é a nossa parte de logística, junto com o quê? Com a produção. O professor Lino trabalha com vocês a logística, e nós vamos trabalhar a parte interna aqui de produção. Mas não tem como falar uma coisa sem a outra aqui, tá? Então o professor Lino vai falar muito de produção dentro da logística, e nós vamos falar muito de logística dentro da produção também. Então lembre sempre que essa figura aqui são os principais elementos dentro do sistema de administração de materiais que contempla do fornecedor de um lado e o cliente do outro lado. Aliás, aqui já dá para trabalhar o conceito muito bem, o conceito de materiais que vocês aprenderam, o conceito de logística que o professor Lino está trabalhando e o conceito de produção. Planejar, organizar, controlar, dirigir de forma ótima, desde o início da operação lá no meu fornecedor, olha que está aqui deste lado, até a entrega do produto final para o cliente final de forma ótima. O que é esse ótimo dentro das empresas? Maximizando o lucro ou minimizando os custos. Percebe? Então, esse é o objetivo das nossas empresas. Tudo bem? Então, esse daqui é para dar um panorama geral do que é os nossos conceitos aqui de produção junto com materiais. Tudo bem? E a gente começa falando da história da revolução, realmente, né? A evolução histórica aqui da produção. Então, lá nos primórdios, né? Então, na época né, que o artesão que fazia tudo, e aí em seguida aparece a grande revolução industrial, aí aparecem alguns conceitos de produção centrada no produto, ok? Aí o que é a indústria automobilística, Ford, produção em massa. Tanto é que o Lino vai comentar muito com vocês, eu vou lembrar sempre vocês também, que a gente falando de produção, nesta época de produção, o Ford dizia o seguinte: você pode ter qualquer carro, desde que seja um Ford T preto. Ou seja, qual é a sua opção que você tem? Esta única. Você pode dizer isso para o seu cliente hoje? De jeito nenhum. Se você dizer para ele, você vai perder o cliente rapidinho, porque ele vai correndo no seu concorrente e vai comprar outro produto. Então, as coisas mudaram de tempo em tempo. Que bom, concorda? Então, aí aparece em seguida, nessa evolução aqui também, a produção centrada no marketing e no produto. Marketing é venda, tá? Não é atender o cliente, e sim venda do produto. Produção centrada na tecnologia, né? Tem uma época lá, high-tech. Opa, hoje estou né, high-tech, que é centrada sempre na tecnologia. Quem tem tecnologia de ponta? E eu digo para vocês, nos meus 40 anos de mercado de trabalho aí, eu lembro de uma empresa que eu já trabalhei, que eu já comentei com vocês a semana passada, chamada Grafons Cards, onde o dono Grafons não, desculpa. Videolar Multimídia, o dono viajava o mundo inteiro atrás de tecnologia, porque ele queria tecnologia de ponta para produzir os produtos dele. Naquela época ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Então já houve essa época também. E aí em seguida vem a produção centrada no fator humano, olha lá, ok? Tanto é que antigamente o capital, tem alguém com o microfone aberto aí. Pessoal, me ajude aí. Desliga o microfone, a não ser que você queira falar. Quem é? Conta aí. JT? É, o Jonas. Desliga o microfone. Obrigado. Vamos lá. E aí, só fazendo uma evolução aqui, ok? Olha aí. Tem outra maneira da gente chegar aqui também, que, olha lá, aparece aqui mais ou menos o período. O homem pré-histórico, que aí aparece o artesão. O artesão que naquela época, ele decidiu o que ele ia buscar lá para produzir, ele definia o tempo, o prazo que ia entregar e ponto final. Quando vem a Revolução lá, né, no século XVII e XVIII, aí, século XVI, Revolução Industrial, divisão do trabalho aí também, a administração científica, ou seja, a partir de 1910, não é só o empirismo. Qual a diferença do que é científico? É o empirismo, ou seja, o empirismo é o que eu acho, é minha experiência, é meu achômetro, é importante? Sempre foi necessário. Só que agora você tem o científico também, você tem mais uma ferramenta para poder trabalhar também, ok? E aí vem a produção em massa, eu vou denunciar a minha idade, mas você sabe que eu já trabalhei numa empresa também, que foi, comentei com vocês, foi o meu primeiro emprego na área de logística e produção, onde a gente trabalhava com produção em massa, ou seja,
trabalhava 24 horas, 364 dias por ano, não tinha feriado, não tinha nada, e quanto mais ela produzia, menor era o custo de produção, só que ela tinha uma demanda muito grande e ela vendia tudo. Hoje, se você fazer a produção em massa e você não tiver demanda, você vai gerar estoque. E estoque, se você trabalhar, todos os autores eles vão dizer que estoque é um recurso ocioso que, enquanto não surge a necessidade real, ele é ocioso na minha empresa. Mas eu preciso manter quanto? O mínimo necessário. Por que eu digo o mínimo necessário? Porque cada empresa tem uma característica. Onde você compra matéria-prima? Qual é o seu tempo de produção? Onde estão localizados os seus clientes? Tudo isso é dimensão de tempo, concorda? Então você sabe que dependendo do local, você importa lá da Coreia, não dá para trabalhar com estoque para 3 dias, você vai ficar sem estoque. Você tem um cliente que está lá nos Estados Unidos também, você não vai trabalhar com estoque por uma semana, que você não vai conseguir atender o cliente, concorda? Então tudo isso tem a ver. Então, produção em massa foi feita por um determinado período. Então, hoje eu diria que poucas empresas trabalham com esse modelo, mas é importante o gestor da produção conhecer esses modelos. E aí vem em seguida a produção enxuta. O que é a produção enxuta? Modelo toyotismo, né? Os japoneses, os nossos amigos orientais, eles trabalharam muito bem o Kanban just in time. A tradução ao pé da letra, que eu já comentei a semana passada, Kanban significa cartão, e o just in time, apenas a tempo. Ou seja, os nossos amigos orientais, lá mais ou menos em 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que eles estavam arrasados e eles tinham que fazer alguma coisa para recuperar. E assim eles fizeram a lição de casa bem, e hoje eles são uma potência também, concorda? Eles tinham, o Kanban tinha a finalidade de você deixar bem visível e as coisas mais simples. Vermelho é crítico, meu amigo. O amarelo, mais ou menos. Verde está tranquilo. É mais ou menos a ideia do semáforo hoje, concorda? Então, a mesma coisa foi feita na produção, foi feito no estoque, foi feito em compras também. Então, cartão Kanban. Nada mais do que isso. Eu posso trazer esse mesmo conceito para o meu computador e trabalhar hoje também? Posso, tranquilamente, sem problema nenhum. E é isso que tem acontecido nas empresas. Ok? E o just in time, como o próprio nome já está dizendo, apenas a tempo, eu só vou comprar matéria-prima apenas quando houver necessidade de produzir. Eu só vou produzir quando houver a necessidade de entregar para o meu cliente. Eu só vou entregar para o meu cliente quando houver a demanda dele. Você percebe que tudo isso, qual é o objetivo da produção enxuta? Reduzir ou eliminar os estoques desnecessários. Eu gosto muito de comentar essa tecnologia, que eu trabalhei muito bem ela quando eu comecei a dar aula na faculdade, inclusive, há 32 anos. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem um autor bastante interessante chamado Richard Strumberg, que inclusive tem este livro na biblioteca da Campos Sales, e ele vai falar que a gente tem que trabalhar com produção enxuta, mas tem que levar em consideração a característica de cada um dos países. Os nossos amigos orientais, os japoneses, o país é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, concordam? Então, se você tiver o fornecedor de um lado do país e o cliente do outro lado, sendo do tamanho do estado de São Paulo, você concorda que não é tão longe. Agora, se a gente pegar uma extensão territorial como o Brasil, quantas das empresas que vocês trabalham aqui na grande São Paulo, pode ser que tenha o fornecedor lá no sul e o seu cliente está lá em Manaus. Então, não dá para trabalhar com o mesmo conceito, concorda? Então, você pode até trabalhar com o mesmo conceito, a mesma filosofia, mas tem que adaptar a nossa realidade, ok? Este autor faz um outro comentário bastante interessante também, ok? Que ele fala assim que os nossos amigos orientais também, os japoneses, quando eles fazem uma negociação. Vocês já ouviram um ditado que às vezes tem uns filmes antigos, mostrava muito que assim, a minha palavra é o fio do bigode. Ou seja, aquilo que você falou, aquilo que você acertou, você cumpre. Eu pergunto, será que nós brasileiros fazemos isso? Ele mesmo relata, nem sempre. Ok? Os nossos amigos orientais, ele relata no livro dele lá também. Quando eles fazem as coisas erradas, eles até se suicidam. Aqui no Brasil, quando as pessoas fazem coisa errada, eles vão na televisão dar entrevista. Você percebeu a diferença de cultura? A diferença que você tem que levar em consideração, então? Além do tamanho, a característica também. Então, se você pode dar palavra para o seu cliente ou para o seu fornecedor, o dia da entrega, o dia do recebimento, você pode trabalhar com estoque menor, concorda? Quantas vezes o seu fornecedor te garante que na segunda-feira vai colocar um caminhão com 25 toneladas de mercadoria na sua empresa, que você está precisando para atender um cliente, e ele não entrega na segunda, não entrega na terça, quando é na quarta você liga,
e ele diz o seguinte, é verdade. Como é verdade? Cara, eu sou seu cliente. Ele esqueceu de você ou ele não deu a mínima satisfação. Então, acho que isso talvez culturalmente outros países sejam diferentes. Então, quando a produção enxuta trabalhou, ela veio com esse conceito para você reduzir ou eliminar os estoques. Eu diria, no Brasil, a gente veio para reduzir o estoque. Eliminar o estoque, eu diria que ainda é um conceito um pouco ali para frente, mas é interessante. Bom, e hoje, empresas de classe mundial é aquela multinacional que você trabalha, que não tem fronteira onde ela produz o projeto, não tem continente onde ela compra, ela vai comprar no continente que for mais interessante, ela vai produzir onde tiver o menor custo e ela vai vender onde o cliente tiver maior número de clientes, onde o cliente estiver mais interessado no produto dela. Aliás, você sai daqui de São Paulo, vai fazer uma viagem lá na Disney, passa por Nova York, vai fazer compra. E aí você descobre que o produto que você está comprando é do Camboja, de qualquer outro lugar, menos dos Estados Unidos também. Ou seja, essa empresa, que é uma multinacional, ela está produzindo em outro local. E muitas vezes ela projetou lá no terceiro continente. Então ela vai comprar matéria-prima onde for mais interessante. Então hoje é a classe mundial. E hoje com a indústria 4.0, a 5.0 que já está aparecendo, a tecnologia, né, a internet das coisas, a tecnologia de ponta, eu acho que a tendência das empresas é evoluir sensivelmente. Mesmo que nós estamos nessa situação de pandemia, esperamos que ela passe o mais rápido, mas quando as empresas voltarem, ela vai voltar com outra característica também, concorda? E não está muito longe, não, né? Então, acho que são coisas que a gente achava que era impossível, não. Acho que já está acontecendo aqui no Brasil também, né? Então, eu pergunto, quem de vocês aí que, na hora que sair daqui da aula, não, sair da aula não, você já está em casa, né? Mas quando estava muito na sala, eu comentava isso, né? Você sai da faculdade, você já liga no seu celular, né? Quando você chegar na sua casa daqui 30 minutos, a sua banheira já estará aquecida, e daí 1 hora a sua janta já estará pronta, a sua champanhe já estará gelada, tudo isso num clique do seu celular, concorda? Aí você vai falar, eu não tenho dinheiro para isso, calma. É apenas para a gente refletir o quanto a tecnologia está evoluída. Às vezes não cabe no nosso bolso, mas você pode ter certeza que já tem pessoas aqui no Brasil usando dessa tecnologia. Então, está ao alcance já de pessoas que a gente não achava que isso fosse acontecer. Concorda? Os ricos. Então, isso é Hã? É só para você. Está no alcance dos ricos. Então, você percebe? Por que não de nós, pobres, também? Olha lá. E aqui tem outra maneira, só para a gente refletir também, como que é essa evolução do processo produtivo, para a gente chegar nos dias atuais. O mais importante que eu diria para vocês, olha a setinha vermelha do lado direito aqui, ó, o crescimento da produtividade. Isso a gente vai trabalhar muito bem. O que é produtividade? Não é produzir um número, e sim produzir cada vez mais utilizando menos recursos. Pode ser menos matéria-prima, menos energia, menos água, menos, sei lá, qualquer coisa aí que você utiliza menos. É o famoso output sobre input. Ou seja, as saídas sobre as entradas, ok? Então, cada vez mais eu vou sair com um número maior, entrando com menos recursos. Esse é o objetivo. Então, nós temos, olha, mais ou menos 1750 até 80, a era do artesanato, que é a expansão colonial. Aí vem a Revolução Industrial nesse período em seguida aqui, próximo de 1850, temos a expansão industrial. Aí aparece, na virada do século aí, no final de 1800 para 1900 aí, a expansão financeira, a administração científica, ou seja, quando tem o Fayol, que vocês aprenderam teoria geral da administração no primeiro módulo, né, que é a administração científica, ou seja, agora tem o Grande Ford, o Fayol aqui, ó, neste período, tudo você pode verificar, pode dimensionar, pode evoluir. E aí vem, depois de 1950, olha aí, um item importante que eu trabalho com os alunos de logística. Olha, quem passou comigo de logística aí, pesquisa operacional, computadores, sistemas flexíveis e robótica também, ok? E cada vez mais hoje as empresas estão investindo nesse processo também e melhorando a produtividade. Então, a expansão e a automação aí também, ok? Verifica que é outra maneira da gente pensar, mas, ok? Bom, o que é a Revolução Industrial? Um conceito bastante simples aqui, que ele está dizendo que é um conjunto de inovações tecnológicas e organizacionais que permitiram a substituição das habilidades do homem pelas máquinas e o esforço físico dos homens e animais por energia inanimada. O que é isso inanimado? Uma energia sem vida, uma máquina, ok? E aí você pode fazer uma reflexão um pouco do outro lado também.
será que as coisas vão evoluir tanto que não vai ter trabalho para nós? Calma. Isso sempre evoluiu. Quando o homem, lá na época das cavernas, das pedras, achava que ia aparecer uma máquina a vapor, ia tomar o emprego dele. Percebe que as coisas evoluíram e os homens continuaram carregando muito peso ainda, mas a gente sabe que cada vez mais o precisa do homem pensando. Por isso que todo mundo voltou para os bancos escolares para estudar, porque hoje qualquer empresa que ela precisa para a área de produção, ela precisa de pessoas habilitadas para pensar, para executar e para fazer todo o trabalho, ok? Mas não para carregar peso, para, né? Então, substituir o esforço físico do homem, isso sim, ok? Então, é mais ou menos esse é o conceito de uma revolução industrial, que nós tivemos vários períodos aí da revolução industrial também, ok? Bom, quais as exigências aqui da revolução industrial? Padronização dos produtos e processos, treinamento da mão de obra, criação de quadros gerenciais, tudo isso evoluiu também. Não pensa que, né, não só tem coisa ruim, tem coisas boas. Desenvolvimento de técnicas de PCP, planejamento e controle da produção, desenvolvimento de técnicas de planejamento financeiro, olha lá, também. São coisas que a revolução facilitou a vida e chegou. Aqui tem alguns princípios de ter aqui, eu vou só comentar um ou dois aqui para a gente verificar que qual é a diferença de uma lei e de um princípio. Uma lei, ela foi feita para cumprir o pé da letra, a lei, ponto final. Princípios são direcionadores. Então você vai perceber que este princípio até hoje continua. Olha o primeiro aqui, vamos ler. Desenvolvimento de uma ciência capaz de ser aplicada a cada fase do trabalho humano. O que é isso? A nossa divisão do trabalho. Em lugar dos velhos métodos fundamentados em rotinas. Isso acontece na sua empresa? Com certeza, há muito tempo, desde a época do nosso amigo Taylor aqui, tá? Lá no início do 1910, 1920 aí, até hoje as empresas têm isso. Oi. Professor Marcelo. Oi, Marcelo. Posso atrapalhar a aula um pouquinho? Sim. A gente estamos lá naquele outro link que o senhor confirmou que era. Tinha todos os alunos de logística, está lá no link errado. Meu Deus. Por isso que eu liguei para o senhor, eu liguei 3 vezes para o senhor, mandei mensagem, porque a gente estava falando... Aí a Cris falou assim, Marcelo, o professor falou que é o mesmo link da semana passada. É o mesmo link de toda quinta-feira, por isso que eu perguntei ainda, mas, gente. Mas ela colocou, não entrou. Só tinha logística no grupo. Você consegue mandar eles para cá aqui? Eu consigo mandar. Vou ver se eles estão lá, porque todo mundo saiu. Vamos embora, porque deu 8 horas. Desculpa aí, mas ó, vou reforçar depois, o link é o mesmo de toda quinta-feira, e só que a aula está gravada também, viu, Marcelo? Está gravada? Então você tem como... Porque a gente queria tirar dúvida das perguntas, mas aí como, o senhor manda para mim depois a aula gravada? Sim, com certeza. Vai ficar disponível lá no AVA. Tudo bem? Tá bom então. Mas eu vou mandar, quem tiver lá, eu vou pedir para vir para cá. Isso, obrigado, querido. De nada, tchau. Tchau. Vamos lá, desculpa aí, pessoal. Essas coisas acontecem, tá vendo? Mas vou reforçar depois o endereço para não ter problema mais próxima semana. Bom, vou só ler o segundo aqui para você ver se isso acontece hoje ainda não. Olha, o princípio lá da administração científica, há muito tempo, lá do início do século XIX, ainda lá. Selecionar o melhor trabalhador para cada tarefa, passando em seguida a ensiná-lo, treiná-lo e formá-lo em oposição à prática tradicional de deixar para ele a função de escolher método e formar-se. Você percebe que hoje, ainda as empresas, adaptado à nova realidade, ela tem esse princípio ainda também. Então, vários princípios que naquela época foram criados, eles só foram adaptados, ok? Então, olha lá, ok? Se você ler o resto dos princípios aqui também, todos eles adaptados à nossa realidade, eles estão sendo usados ainda hoje, ok? Olha lá, aqui para a gente ter uma noção de como as coisas mudaram também, a gente tem aqui algumas figuras aqui da época do Ford, olha lá, como que ele começou lá, né, em 1896, parecia uma bicicleta de 4 rodas, concorda? Mas as coisas foram evoluindo. Olha lá, o Ford T, né, que essa frase ficou muito famosa dele, que ele estava preocupado com o produto e não com o cliente, lógico, naquela época, ok? Ele queria produzir o melhor carro. Se era para cliente ou não atender, não interessa. Então, você pode ter qualquer carro deles que seja um Ford T preto. Meu amigo, você só tinha uma opção, ponto final, ok? Aí vem 1913, olha lá, já as coisas evoluíram, linha de montagem, ok? E aí vem já em 1918, que, queira ou não queira, faz há muito tempo também, há mais de 100 anos já, mas já era uma diferença de quanto? De 1896 para 1918,
Você percebe que o quanto evoluiu, o quanto mudou aí também? Então, as coisas evoluem. Que bom, né? Tá vendo? E assim será. Olha lá. Na década de 1900, Ford cria a linha de montagem seriada, revolucionando métodos e processos produtivos. Ficou meio truncada aqui a palavra, ok? Surge, então, o conceito da produção em massa. Olha lá. Qual é a característica dela? Grandes volumes, alta padronização e pouca variabilidade de produtos. Então, eu sempre digo para o aluno que, na época da produção em massa, você tinha um grande volume, todo padronizado, e você tinha uma pequena variedade de produto. Hoje, cada cliente quer um produto. Então, por isso que a empresa hoje, ela precisa atender às pequenas necessidades, porque cada cliente quer uma necessidade de um produto diferente, quase que personalizado, concorda? Estamos voltando para o processo de produção lá do artesão, que ele produzia para atender a sua necessidade. É mais ou menos isso a característica, ok? Aí tem outra característica aqui, na nossa gestão da produção, que é a racionalização do trabalho, criada por Ford também. Trabalho simples e repetitivo e realizado em postos fixos. Olha lá, quem assistiu o famoso filme aí do Charlie Chaplin também, né? Tempo moderno vai relembrar disso daí. Trabalhador intercambiável, supervisão funcional, técnicas de motivação, olha lá. Sua empresa faz técnica de motivação hoje? Sim, toda empresa faz. Está preocupado. Não foi criado agora, não. Isso é coisa há muito tempo. Hoje só tem mais algumas tecnologias aí que pode nos ajudar, pode auxiliar, mas são coisas criadas há muito tempo. Sindicatos também é coisa antiga também, já criada aí. Né? A gente diz que o sindicato aqui no Brasil foi da época dos metalúrgicos, na época do Lula, que hoje ele tem pouca serventia, pouca utilidade, né? Pouco nos ajuda os trabalhadores, mas já teve a sua época também. Na época do Ford também tinha a criação, foi criado os sindicatos aí já também, para defender os trabalhadores também, ok? Bom, e aí, só para a gente ver o quanto a gente pode evoluir, e quando a gente fala de produtividade, olha aqui um exemplo bastante prático. Deixa eu tomar uma aguinha que eu não consigo se eu não tomar minha água, né? Bom, aqui, olha, o Ford, ele tinha né? Antigamente, um determinado período, ele tinha um tipo de produção que era chamado produção cigana. Ele montava um veículo em 12 horas e meia. Tudo bem? 12 horas e meia. Olha aqui a figura abaixo, ele parece uma engenhoca, não parece? Mas é uma coisa que ele criou, que para aquela época foi uma revolução. Ou seja, o mesmo carro que ele demorava 12 horas e meia, agora ele gasta simplesmente 1 hora e meia. 93 minutos, arredondando aqui, dá 1 hora e meia, concorda? Você percebe o quanto que ele ganhou de produtividade aqui? Lembra que eu disse para vocês a diferença de produção para produtividade? Produtividade é você produzir cada vez mais, utilizando menos recursos. Com certeza aqui de 12 horas e meia um veículo, e ele passou a produzir 1 hora e meia, ele ganhou tempo, ele ganhou velocidade, ele pôde produzir muito mais, ganhar muito mais dinheiro, você percebe? E esse é o objetivo das nossas empresas. Então, são ideias simples, mas que podem resolver e melhorar a nossa produtividade. Isso é um exemplo muito prático aqui para você ter noção. Ok? Bom, a produção em massa, que é da época do Fordismo também, acrescentou alguns princípios no sistema anterior. Qual dele? O fluxo, foco nos preços e custos, economias de escala. O que é economia de escala? Quanto mais você compra, você paga um custo menor. Quanto mais você produz, o custo de produção é menor. Quanto mais você vende, o custo de venda é menor. Você percebe? Isso chama-se economia de escala. Quanto mais eu compro, mais eu produzo, mais eu vendo, menor o custo. Ok? Padronização dos produtos também veio lá da produção em massa. Hoje, quanto dos nossos veículos, você pega a mesma linha, por exemplo, da Ford, os para-choque praticamente, meu amigo, os carros só mudam o modelo, mas o para-choque deve adaptar os faróis para muitos deles para adaptar um ou outro também, ou seja o quê? Uma padronização dos produtos. Organização hierárquica, tá? Integração vertical também, não só horizontal, como vertical também. Ok? Então, tudo isso são princípios que nasceu lá na época da produção em massa, no famoso Fordismo, na época do Ford. Ok? Olha, aliás, só lembrando aqui nesse próximo slide aqui nosso, que a gente vai falar de produção enxuta, sabe que, inclusive, hoje o próprio COC, que é Colégio Objetivo do Segundo Grau, eles já estão trabalhando com a meninada do segundo grau, é isso, né? Na minha época era colegial, segundo grau, já a produção enxuta também, Toyotismo, Kanban, Just in Time, porque esses temas já estão caindo há muito tempo, já inclusive até nos vestibulares das universidades, ok? Olha lá, o conceito de produção em massa e as técnicas produtivas dele decorrentes predominou nas fábricas até meados de 60. Nessa época, a partir de 60, depois, eu diria que no Japão, talvez depois de 1950,
Aqui no Brasil, talvez depois de 1970 e 80. Nessa época surgiram as técnicas produtivas da Toyota, que vieram a caracterizar uma nova maneira de produzir, que é a produção enxuta. Então, o vice-presidente da Toyota, Toichi Ohno, ele que constituiu essa técnica e o mundo inteiro começou a utilizar e com bastante sucesso. E eu sempre digo que a gente pode copiar modelo adaptado à nossa realidade e sempre a gente se beneficia. Mas o Brasil tem coisas boas também, não acho que a gente só copia o modelo também, não. Você sabe que quem produz o melhor avião é a Embraer aqui no Brasil, ok? Quem produz os melhores caminhões também é a Ford ali em Resende, no Rio de Janeiro também, é a Ford do Brasil também, ok? Então, nós temos excelência. Já comentei a semana passada também que lá na agricultura, nós, em termos de produtividade, lá na agricultura, nós produzimos por hectare uma quantidade maior do que os americanos, que se sentem donos do mundo, que dominam tudo, concorda? Nós perdemos o território na nossa área de logística, quando nós não temos as melhores rodovias, não temos os melhores portos, não temos uma Receita Federal que trabalha 24 horas enquanto os países têm, percebe? Então, tudo isso, a gente percebe que tem época de safra dos grãos, um caminhão ficando 30 dias parado num porto para descarregar a mercadoria, isso é um custo do Brasil muito alto. Aliás, vai aparecer alguns custos aqui que a gente vai verificar já hoje aqui também, ok? Bom, e aí aparecem alguns contrastes aqui, Ford com Ohno. O que é o Ford, né? É o autor do caminhão Ford lá, né, no início lá do 1900 e pouco, e aí aparece depois de 1956, Toichi Ohno, Ohno, tá vendo como se escreve? O-H-N-O, Toichi Ohno, que é da Toyota, e ele tem os princípios aqui. Só de você ler os dois aqui, você vai descobrir quem é o quê. Veja no primeiro aqui, que está em vermelho, a figura aqui, ó, a setinha em vermelho. Você tem a fábrica, produto, vendas e promoção, e qual é o fim? Lucro, através do volume de venda. Então, essa orientação aqui é para o mercado, ok? A orientação, ela tem baixa orientação para o mercado e alta orientação para o produto, ok? Veja a setinha azul de baixo. Você tem o mercado, produtos customizados, vendas personalizados e lucro através da satisfação do consumidor. Então, aqui você tem baixa orientação para a produção e uma alta orientação para o mercado. Ou seja, nessa segunda setinha azul, que você está preocupado com quem? Com o cliente. De quem que vocês acham que é a setinha vermelha e de quem que é a setinha azul? Com certeza, todos vocês iriam responder que a setinha vermelha é do Ford e a setinha azul é do Ohno, Toichi Ohno, o vice-presidente da Toyota, que criou a produção enxuta. E o Ford teve os seus dias ótimos também, todo mundo, né, ganhou muito dinheiro também, tanto é que tem as histórias que, inclusive, ele vendeu um carro para cada... Ele dava um carro para cada funcionário, era a maneira dele aumentar a produção também e divulgar o produto dele, tá vendo? Então, a gente sempre brinca na nossa área que não tem almoço de graça, concorda? Então, ele deu um carro, mas, em contrapartida, o próprio funcionário fazia propaganda também. Quanto das empresas e própria montadora que o próprio funcionário compra também com custo mais em conta, porque ele vai ajudar a divulgar o produto da empresa também, concorda? Então, são coisas que sempre aconteceram, desde aquela época até o resto da vida também, ok? Então, eu acho que hoje a ideia é você orientar a empresa para o cliente, concorda? Então, a sua empresa ela tem que estar preocupada com o cliente, né? Então, não é mais só achar quem é o produto, não. Meu amigo, o produto todo mundo produz. Eu preciso atender a necessidade do meu cliente. Considerando os objetivos e a realidade da empresa, é lógico. Não adianta você querer atender o cliente se você não tem condições de atender também. Isso não é o objetivo da sua empresa. Então, por isso tem que ficar bem claro para a sua empresa também, ok? Orientando a empresa para o cliente. Primeiro, conhecer o cliente. Todos nós conhecemos os nossos clientes, as características, a necessidade dele? Não sei. Segundo, definir serviço sob medida. Isso parece que nós estamos voltando ao trabalho do artesão, concorda? O artesão, ele atendia exatamente a necessidade de quem queria aquele produto, porque só ele fazia, a mão de obra era dele, ele que definia o tempo, o prazo, o preço e assim por diante. Percebeu que nós estamos voltando com o conceito mesmo de lá, mas com as tecnologias hoje disponíveis aí. Aferir o grau de satisfação do cliente. As nossas empresas, nós fazemos isso para saber se o cliente está satisfeito? Nem sempre, mas isso é importante na nossa área de gestão da produção também, concorda? Olha lá, quando é que o cliente está satisfeito? O produto e serviço está adequado às suas necessidades. Adianta eu produzir um carro folheado a ouro, brindado a ouro,
O cliente vai achar lindo, mas de repente não cabe no bolso dele, concorda? Então eu preciso atender a necessidade do meu cliente. Os preços são compreendidos e aceitos, né? Eu lembro de uma amiga que ela falava muito assim, o preço tem que ser justo. Você pode ir num restaurante e pagar R$ 200 num prato e achar que não foi caro, porque pelo atendimento, você foi com a namorada uma vez no ano só também. Então, era um momento especial, você paga por isso. Em outro momento, você vai comer numa padaria que você paga R$ 9,90 no famoso PF, e você acha que foi uma porcaria aquele preço que você pagou, que não valeu R$ 9,90, percebeu? Então, é muito relativo o preço também. Então, o cliente tem que achar que aquele preço é justo, ou seja, ele precisa compreender e aceitar aquele preço, tudo bem? A segurança operacional é garantida, todo produto tem que ter sua segurança também, concorda? A continuidade do fornecimento. A maioria das empresas, elas precisam ter continuidade também, concorda? Então não adianta você ter ela e amanhã não existir mais o fornecedor. Estratégia de comunicação aqui também. Tem o famoso empurrar e puxar. Como que é empurrar? Olha lá, produtor, varejista e consumidor, ok? E aí você tem a de baixo aqui, que é puxar, olha lá, produtor, varejista e consumidor, mas aí tem o retorno, você percebe que ele vai e volta, então é o produtor, primeiro ele vai descobrir, olha aqui a setinha preta, desculpa, eu vou com o dedo, não resolve, é com o cursor, né? Olha aqui o de baixo, aqui puxar. Então primeiro ele vai verificar o que o consumidor está querendo para que ele consiga produzir. Então esta informação tem que ir e voltar, ok? Então a gente precisa atender desta maneira, tudo bem? É diferente. Ó, a organização. A estrutura organizacional de uma empresa é função do seu negócio, do mercado e do produto. Uma vez que eu falando de gestão de produção, precisa saber qual é o meu negócio, qual é o meu mercado. Eu quero atender só a minha região, quero atender o Brasil inteiro, quero atender fora do Brasil também, quero atender só meu bairro, sei lá, né? E qual é o produto, tudo bem? Então isso é importante você conhecer, ok? Negócio. Qual é o nosso negócio da empresa? Ou qual será para o futuro também? Ou qual deveria ser o negócio para a sua empresa também? São questionamentos que cabem para o gestor também, quando ele estiver na produção, está sempre refletindo também, porque hoje o consumidor muda muito rápido, concorda? Eu que já falei para vocês que eu vim de uma cidade do interior, na minha cidade, que era uma cidade com 20 mil habitantes, em 1978 que eu saí de lá, a maior empresa que tinha lá era uma empresa que produzia carretas, carrocerias para caminhões transportar boi, transportar carga de animais. Meu amigo, hoje não existe mais isso, concorda? Hoje ninguém mais usa isso, mas ela já teve os seus dias também, ok? Então são coisas que, tem até um exemplo no próprio livro de produção do Petrônio Martins, que ele fala assim que ele já conheceu pessoas que foram o melhor produtor de máquina de escrever. Pergunto para a geração de vocês, alguém quer comprar uma máquina de escrever? Deus me livre, né? Percebe? Então, são coisas que vão evoluindo muito rápido também. Então, a gente precisa acompanhar isso também. Ok? Bom negócio. Quem é o nosso cliente? Quem será o nosso cliente lá no futuro? Quem deveria ser? Será que eu não abarquei talvez uma clientela que poderia? Qual a abrangência do nosso negócio? Onde eu vou atender? Qual a região? Então, tudo isso é apenas uma reflexão para o gestor da produção aqui também, ok? Negócio, é lógico, é um retorno ao homem. Quem vai entregar o produto ou serviço tem que dispor da tecnologia, processo para produzir. Há um custo que viabiliza o preço que o cliente dispõe a pagar, ou seja, um preço justo, de preferência com a margem de lucro. Aliás, toda empresa ela precisa ter lucratividade, lógico, ok? Que reúne adequadamente os investimentos também. E aí tem uma frase aqui, muito comum para quem é investidor, que ele vai dizer, né? Feliz ou infelizmente, se você criou um bom negócio, logo haverá vários competidores com seus acionistas confiando no adequado retorno ou valorização. Ou seja, tudo aquilo que você acha que é bom, meu amigo, está todo mundo caçando o que é bom para ganhar dinheiro também. Então, você tem que estar sempre mudando aí também, né? Bom, o negócio se materializa com o triângulo do quê? Qualidade, custos e investimentos. Não tem como vender um produto sem qualidade, concorda? Eu preciso fazer um custo adequadamente para cobrir minha margem, para que eu tenha um lucro também, assim por diante. Eu preciso fazer investimento, as tecnologias mudam, os processos mudam, as empresas evoluem, os clientes querem cada vez mais tecnologia de ponta, concorda? Então eu preciso fazer investimento também. Então isso é legal. Então são coisas ali que a gente vai trabalhar o tempo todo, né? Então, o tripé aí, as pessoas, produto e preço também. Então, são coisas necessárias
para o gestor. Olha aqui, ó, que eu comentei com vocês. Isso é o custo Brasil, tá? Apesar que está em dólar aqui, olha lá, aqui do Petróleo Martins, que é o nível brasileiro, ele vai dizer que ó, o nosso custo de fabricação, gente, é quase 50% aqui. Você percebe? Você pegar esse dólar e transformar em porcentagem também, ó, mesma coisa, 48%. O custo de marketing 27%, o custo de logística nossa 21%, os americanos é 10, 11%. Os americanos, o custo deles é metade do nosso, percebe? Então, se uma multinacional tiver que investir num país afora, então isso que a gente tem que estar preocupado. Nós, como gestores da área de produção e da área de logística, que tem profissionais da área de logística, que espero que eles tenham conseguido entrar na nossa sala aí, você percebe que a gente tem que fazer muitas atividades, nós temos que melhorar a nossa produtividade para que a gente consiga ser mais competitivo no mundo globalizado, ok? Esse é o objetivo, tá? Bom, produto out, marketing in, ou seja, out, saída in, entrada, não é isso? Então, o out, baixa orientação para o mercado e alta orientação para o produto. O in é lógico, alta orientação para o mercado e baixa orientação para o produto. Então, acho que hoje a gente está preocupado com in, marketing in, ok? Então, uma alta orientação para o mercado e uma baixa orientação para o produto. Bom, produto é o principal objeto de relação de troca, concorda? As empresas precisam produzir, o cliente precisa estar interessado para que exista um produto, ok? E o que é um produto? É a manifestação física de determinada tecnologia para o atendimento de necessidades e desejos de um grupo de consumidores. É de uma maneira bastante simples. Se você pegar outros autores, talvez eles definam o produto um pouco diferente, mas não foge muito disso. Olha lá, é a manifestação física de determinada tecnologia para o atendimento de necessidades e desejos de um grupo de consumidores. Me lembro que essa pergunta caiu na nossa P1, ok? Eu sempre vou dando a dica do que cai aí também, mas essa pergunta caiu na P1 também. Está até em vermelho aqui, ó, na página 29, ok? Vamos lá. Ciclo de vida de produto. Olha lá, estamos falando de gestão da produção e, de uma maneira geral, todo o que vai envolver aqui os nossos processos aqui, ok? Então, lá. Então, introdução. O que nós temos no ciclo de vida do produto? Então, a introdução, é o crescimento, a maturidade e declínio. Um exemplo que você tem no próprio livro do Dias, que é um livro de produção, que fala muito de logística também, ele mesmo vai dizer que o produto que mais teve um ciclo de vida enorme foi o famoso Fusquinha, que durou, se não me engano, 21 anos, ok? Hoje, cada vez mais, os produtos são lançados e de um ano para o outro eles mudam alguma coisa porque o cliente quer um produto novo. Eu pergunto para você que já está aí em agosto, semana que vem já é setembro, está com dinheiro no bolso e quer comprar um carro zero. Você vai querer um carro 2020? Você já quer um modelo 2021, percebe? Então, essa é a característica do consumidor hoje. Só que os nossos avós, antigamente, eles queriam comprar um carro para durar o resto da vida, ok? E era mais ou menos assim. Tanto é que eu já vi gente relatando que aquele Ford T, não Ford T não, aquele Ford, que nos anos de 60, 70 existia, tinha um volante tão grande que tinham pessoas que morriam, o volante quando batia no peito, você morria de acidente por causa daquela batida daquele volante. Então as pessoas não estavam muito preocupadas. Então hoje a gente sabe que o carro foi feito com outra característica, mas ele tem uma durabilidade muito menor. E o cheirinho de carro novo é uma delícia. Então todo mundo, se puder e tiver dinheiro, todo ano vai trocar o carro, concorda? Não fazemos isso porque não temos dinheiro, mas o cheiro dele é uma tentação. Então a característica do consumidor mudou também. O relato que eu sempre lembro também, que eu comento, que eu falo assim, minha avózinha lá do interior, que já faleceu, né, que Deus o tenha, ela tinha uma geladeira vermelha que durou, se eu não me engano, uns 30, 40 anos, com um pinguim em cima, ela tinha maior xodó pela geladeira, e se alguém cismasse e dar uma geladeira nova para ela, brigava com ela, porque ela queria aquela geladeira que ela tinha maior estima. Hoje as meninas aí, ó, a Luana acabou de casar aí, ok? Faz só 2 anos, e agora ela viu que já... Luana, estou usando só o seu exemplo, não sei se é verdade, hein? E aí ela viu já uma propaganda de uma geladeira que tem uma televisãozinha na porta, que a Ana Maria aparece dando receita, ela já está louca para trocar a televisão dela. Ela não tem o direito disso? É lógico que ela tem. Tem um autor americano muito interessante chamado Michael Eng, que eu usei inclusive no meu mestrado também, ele diz o seguinte: você não pode mudar o comportamento do consumidor, mas você precisa entender o comportamento do consumidor para poder atender a necessidade dele. Uma vez que você entende a necessidade dele, você vai trabalhar para atender, concorda? Quando você não entende, paciência, não dá para fazer nada, ok?
Então, aqui nós temos as etapas aqui do ciclo de vida, que é, né, a famosa... Alguns autores aumentam um pouquinho esse ciclo de vida, reduz aqui, mas é praticamente isso. Ó. Você vai ver no próximo slide aqui, que ele tem aqui concepção, viabilidade, desenvolvimento, planejamento detalhado, execução e o término do produto também. E aí tem duas curvas aqui, que é gestão convencional de um programa e a engenharia simultânea que vai trabalhando, porque você vai trabalhando e vai aparecendo a gestão dele ali também, tá? Então, são apenas exemplos aqui de um autor americano que apareceu aqui para você ver o ciclo de vida, como ele se comporta também, ok? De um produto, que é a nossa área de gestão da produção. Fatores determinantes da utilidade. Características e atributos do produto, satisfação proveniente da posse, localização dos pontos de venda, época em que estará disponível para a venda. Então, você percebe que uma porção de coisas que são importantes hoje, a gente considerar também, tá? Para o cliente. Tá? Reestruturação produtiva. Olha lá. O consumismo e a relativa lentidão do progresso tecnológico da sociedade industrial favoreceram a absorção da mão de obra. A competição, suportada pela velocidade dos avanços tecnológicos observada na sociedade pós-industrial, rompeu o equilíbrio do mercado de trabalho. Isso é uma frase para a gente refletir também, até que ponto a tecnologia tem reduzido os nossos trabalhos, a nossa mão de obra. Ok? Eu acho o seguinte, meu ponto de vista, os computadores jamais vão substituir o ser humano. Cada vez mais nós precisamos de computadores, nós precisamos de tecnologia, mas atrás de todos eles precisamos de pessoas pensando. Essas máquinas, esses equipamentos não funcionam sozinhos. Precisam cada vez mais de pessoas estando ali para trabalhar com eles também. Então, esse é o objetivo. Mas a reestruturação, a gente sabe de alguns países que já se adequaram a essa nova realidade pós-industrial, que eles estão reduzindo o número de horas de trabalho para que todos tenham realmente trabalho, mas a pessoa também tenha uma condição de vida melhor, uma condição de, se eu tenho tempo disponível, eu tenho tempo e eu tenho dinheiro para levar meus filhos no parque, para fazer uma viagem, então não adianta ter tempo e a pessoa não ter dinheiro também. Então, fazer este equilíbrio é importante, essa reestruturação produtiva, pensando numa evolução da sociedade como um todo também, ok? Bom, sociedade pós-industrial aí, a euforia com ganhos, propiciadas pela produtividade, levou as empresas a produzirem mais no mesmo tempo, ao invés de produzir a mesma quantidade em menor tempo. Então, aqui talvez seja uma crítica à nossa produtividade, mas eu diria que cada vez mais. Mas ó, o próprio Petrônio Martins, no livro dele, ele vai relatar que você deve melhorar a produtividade, mas não a qualquer custo. E aí ele cita um relato que eu já comentei a semana passada, que eu estou me lembrando agora, que ele fala assim que uma determinada empresa, que tinha uma fazenda, que tinha uma vaquinha que produzia leite, o dono da fazenda deu uma suposta vitamina e que a vaca dobrou de produtividade. Ok, que legal. Tudo que o empresário quer é que a máquina de produção dele, no caso a vaquinha, dobre de produtividade. Porém, quais as consequências? As pessoas que consumiam, principalmente as crianças, tiveram problema de saúde. E a vaquinha abreviou o tempo de vida dela também devido a essa suposta vitamina que ela tomou. Então, você percebe que para você ganhar produtividade, tem um custo. A vaquinha, que é a máquina que produzia, reduziu o tempo. O cliente, que é o consumidor, teve problema de saúde. Então, isso não vale a pena. Então, acho que a gente tem que trabalhar a ética também, trabalhar a produtividade e trabalhar a ética também. A gente está trabalhando com pessoas, com seres humanos, a gente precisa melhorar a produtividade, mas todo mundo, tanto quem trabalha quanto quem consome, precisa ter também a qualidade de vida também. Ok? Bom, e aí a observação aqui embaixo, em determinados setores já se observa a saturação do mercado, que gera desemprego. Outros não só desemprego, como faz adequação também agora da mão de obra. A França mesmo é um exemplo que muitas pessoas trabalham apenas 6 horas, mas adequaram os melhores salários. Eles também têm os mesmos problemas que nós. Não pensa que é um país da Europa que está resolvido. Não, não está também. Na pandemia estão com o mesmo problema também. Então, hoje com a globalização não tem muita diferença também, né? Percebe? Bom, recursos tecnológicos. Olha lá, tecnologia. Corpo de conhecimentos que a empresa conta para produzir bens e serviços. Cada vez mais as nossas empresas querem estar equipadas com tecnologia, concorda? Qual é o negócio essencial? Muito conhecido hoje pelos autores como core business, né? Nosso negócio. Organização que aprende. Olha, em inglês, learning organization. Ok? Então, só para conhecer alguns termos que a gente vai utilizar aqui como recursos tecnológicos aí também, ok?
E aqui o autor define para a gente o que é atraso de defasagem de produção, ok? Só para a gente conhecer bem este conceito. O que é um atraso de produção? Ele tem um sentido pejorativo. Indica que está sendo utilizado uma tecnologia ultrapassada quando comparado com a do concorrente. Já a defasagem não tem um sentido pejorativo. Permite que se produza com menores custos pela diminuição das vantagens competitivas, utilizando-se uma tecnologia ultrapassada. Percebe? Então, são conotações diferentes de apenas alguns itens aí da nossa área também. Ok? Bom, as constantes evoluções tecnológicas nos fazem persegui-las. Muitas vezes nem tanto por necessidade, muito mais por obrigação, curiosidade e até modismo. Vocês concordam com esta frase aqui? Fala de uma revista, o que vocês conhecem? Portanto, ok? Eu diria que, eu até brinco aqui em casa, que eu falo, eu tenho um sapato preto para trabalhar, um sapato marrom, para mim está de bom tamanho. A minha esposa já fala, não, mas o ano tem 364 dias, eu quero um sapato para cada dia. Eu falo, então, compre e seja feliz. Mas você percebe? Não, percebe? Só que assim, se depender de mim também, a economia vai ficar um fracasso, concorda? Que eu falo que eu só compro outro sapato. Então, que eu só compro outro sapato quando acaba aquele. A minha esposa já quer comprar Tá um primeiro. certo, minimalista, né? Você tá econômico. Não sei que tá certo. Você investir em outras coisas. São pensamentos diferentes, concorda? Então, são coisas diferentes. Mas vale uma reflexão aí, pensando em tecnologia, concorda? Aí eu sempre pergunto, eu dou gestão para o pessoal do segundo logística, são os colegas do pessoal do quarto aí, que estão aqui com a gente, eu trabalho com eles também em logística reversa, sustentabilidade. Eu fico me perguntando, será que o nosso planeta vai dar conta de produzir tudo que nós precisamos? Cada vez mais nós consumimos, a população aumenta, a medicina ajuda os nossos velhinhos a chegar a 120, 110 anos, ok? E a pergunta é, será que para o resto da vida as coisas terão disponível para a gente se alimentar, para a gente vestir, para a gente calçar? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Então é uma reflexão aí, realmente, concorda? Então, estamos falando de produção, né? Ok? Bom, e as empresas de classe mundial, que é as de hoje, pensando em a indústria 4.0, já na indústria 5.0, a logística 4.0 também. Bom, atualmente a importância do consumidor assume tal proporção que, em muitos casos, ele especifica detalhes do seu produto. Ou seja, o que é isso? Uma produção customizada. Isso volta um pouquinho ao retorno do nosso artesão, concorda? Que era ele que determinava o que realmente. Então, eu vou produzir hoje para atender o que o meu cliente quer, o preço que ele quer, na data que ele quer. Hoje nós queremos atender o cliente, concorda? E o cliente está difícil também, todo mundo está querendo um lugar ao céu, concorda? Ou ao sol, né? Então, todo mundo está brigando pelo mesmo espaço. Bom, aqui tem um autor americano também que ele afirma que as respostas aos consumidores e ao ambiente de produção são determinadas por 3 dimensões básicas. Ó, eu me lembro que essa pergunta já caiu na avaliação também, empresas de classe mundial. Primeiro, olha lá, demandas por pequenos lotes, lead time, conhecido, muitos são respostas rápidas. Hoje o cliente quer para ontem. A produção tem que acompanhar essa mesma velocidade, concorda? O grau de customização dos produtos. Olha lá, o estágio da produção, olha lá, onde a customização ou diferenciação deve ocorrer. Então, são vários itens aqui que a gente tem que levar em consideração. Qual é o processo de modernização nos dias atuais? Olha lá, está preocupado hoje com o consumidor, que é o centro do sistema, a produção deve ser customizada, a empresa deve ser de classe mundial e o processo de melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Eu quero cada vez mais evoluir, cada vez mais melhorar. E a gente sabe que, falo para vocês também, a gente copia muitos modelos de excelência, mas nós temos muita coisa boa aqui no Brasil também, para a gente poder se dizer, olha, eu tenho, né, o produto, eu produzo bem, soja, aviões, caminhões e tal. Uma porção de coisa o Brasil produz com uma excelência muito boa também. Ok? Melhoria contínua, o que é? Técnicas garantem a melhoria sistemática do processo do produto e das operações administrativas através da utilização de metodologias para este fim. Então, você percebe que não é só o produto, nós estamos falando de processos também. Então, quando eu pedi para vocês lá no início fazer aquela reflexão lá, de onde está o seu fornecedor, como você faz o recebimento da matéria-prima, como você faz a armazenagem, a produção, a transformação.
Então, ela tem todo um processo nessas etapas também. E dentro da produção tem vários processos que nós podemos otimizar nos dias atuais. Isso faz parte da melhoria contínua dentro das nossas empresas também, concorda? Então, esse é o objetivo. Bom, sobrevivência da organização decorre da competitividade, né? Esta da produtividade, que por sua vez decorre basicamente o quê? Da qualidade. Hoje, todos nós queremos qualidade do produto também. A gente lembra de antigamente, você vai, vou comprar um produto Xigling, ali da China, não sei o quê, na 25 de março. Você sabe que até os coreanos, nossos amigos orientais, todos eles melhoraram e evoluíram sensivelmente a qualidade. Então, nós precisamos também trabalhar produtos de qualidade, concorda? Então, eu acho que a evolução ela é constante. Então, muitos produtos que a gente não tinha qualidade há 20, 30 anos, hoje a gente sabe o quanto essas empresas evoluíram. Ou seja, se elas quiserem, né, conseguir o cliente aí, realmente ela precisa ter uma qualidade. Hoje é sobrevivência da sua empresa, concorda? E aqui ele vai citar algumas tendências, tá? Vamos lá. Primeira dela, veja aí na sua empresa, aceleração das mudanças. Hoje, eu diria que as coisas mudam muito rápido. Olha o exemplo que eu citei da nossa avó com a geladeira e da Luana aí, que já quer mudar a geladeira dela, e a Luana casou só faz 2 anos. Então, é a característica. As pessoas querem acelerar, elas querem coisa rápida, querem coisa para ontem, então querem mudança. Então, olha, aumento das incertezas também é outro item, aumento da complexidade organizacional, evolução da cultura estratégica, revolução produtiva, adequação da cultura ao avanço tecnológico, olha lá, nova dimensão da qualidade. Hoje, qualidade é aquilo que o cliente percebe, não é aquilo que... É um exemplo que eu citei novamente aqui. Eu posso produzir um carro todo folheado a ouro? Cara, vai ser lindo, vai ter ótima qualidade, mas será que é isso que o cliente quer? É isso que o cliente pode pagar? Então, eu preciso ver o que eu posso atender a necessidade dele. Procura dos limites, 0 defeito, 0 inventário. O que é isso? Quando eu faço o inventário, eu não tenho mais erro. Hoje está tudo no sistema. Entrou 10, saiu 10, está 0. Ponto final, não tem. Tá? 0 parada de produção também. Quando nós fazemos, acho que vocês têm manutenção produtiva também, ou gestão da produção e manutenção. Tinha antigamente, não sei se tem hoje, manutenção também, que hoje a gente faz a manutenção preditiva, corretiva também, para evitar as paradas de produção também, que isso é custo nas empresas também, concorda? Gestão por resultados, cada vez mais as empresas querem resultados, ok? O uso da simulação e da análise da sensibilidade como auxílio da informática, do planejamento, aumento da capacitação dos colaboradores na gestão. Hoje, cada vez mais, qualquer funcionário de qualquer área, ele está habilitado para fazer toda a gestão também. Então, aquela famosa frase que antigamente era muito comum, que você, com certeza, talvez na sua geração não ouviu, mas eu já ouvi muito assim, você não foi pago para pensar, e sim para executar. Hoje, meu amigo, qualquer função você foi pago para pensar, para executar e tomar qualquer decisão de qualquer nível, porque as coisas não podem piorar se você não tomar uma decisão, concorda? Então, você hoje é gestor da sua situação, qualquer que seja a área. Bom, ainda seguindo aqui as tendências, reconhecimento da inteligência como matéria-prima, porque antigamente, o que era, quais eram o que a empresa tinha de capital? Prédio, instalações, matéria-prima, produto, ponto final. Mão de obra era considerado como capital da empresa? Não. Você pegar Karl Marx, um dos maiores economistas daquela época, ok, eles vão dizer que naquela época não tinha importância a mão de obra. E hoje nós sabemos, quantas das empresas que nós trabalhamos, que o capital intelectual é o capital mais importante para a empresa. O que ela menos importa é com o produto, sim com o capital intelectual, principalmente as empresas de prestação de serviço. E hoje nós sabemos que os países, quanto mais evoluídos, elas produzem mais serviço e menos produto. País menos desenvolvido produz mais produto e menos serviço. E o Brasil está evoluindo para produzir mais produto também. Com todos os problemas que nós temos, nós estamos evoluindo para produzir mais serviço do que produtos também. Que bom. Olha lá. Entrada na era dos sistemas. Hoje, qualquer empresa, ela tem um sistema que seja simples, um Excel para identificar o que ela tem, o que saiu, qual é o custo, tudo ela tem. Resgate da identidade do indivíduo. Olha lá, idioma, religião. Hoje passou a ser importante também. Tem um relato no próprio livro de produção também aqui, que ele vai comentar que, sabe que nós vendemos muito bem frango por Oriente Médio. Ela ficou gravada. Oi? O espaço já. Tem alguém falando aí. Só fecha o microfone um pouquinho, ou abre se quiser comentar também pode, mas... Tá? Bom, só voltando aqui o caso da religião,
Você sabe que nós vendemos frango muito bem lá para o Oriente Médio. E sabe como nós matamos o frango? Virado para Meca. Meu amigo, você sabe onde é Meca? Eu também não sei. Mas a empresa que produz aqui, ela tem que ter alguns mecanismos que quando alguém faz uma vistoria, vai ter que provar que nós matamos o frango virado para Meca. Porque é questão de religião, é questão cultural. Nós precisamos vender o frango, nós precisamos do cliente, então nós precisamos atender esta necessidade de religião. Antigamente não tinha essa preocupação, hoje não, hoje tem que ter essa preocupação sim. E nós precisamos do cliente, concorda? Então, é uma questão de respeito, porque nós precisamos e queremos manter o cliente. Individualismo, desmembramento da família é outra característica que a gente trabalha muito lá na embalagem, quem passou comigo lá no gestão de recursos materiais e patrimoniais do segundo módulo, eu falei muito disso da embalagem, que antigamente os nossos avós compravam saco de 60 quilos de arroz e feijão, farinha, sei lá, mais alguma coisa para cozinha, para usar ali. Porque as famílias eram numerosas. Hoje eu pergunto... Oi? Existe aplicativo para mostrar onde está o Meca, acredita? Então, olha, tá vendo? Olha o aplicativo lá. Que mostra para os muçulmanos lá que eles têm que virar. E o que é esse Meca? É uma igreja dos muçulmanos. Isso, é a igreja do muçulmano, exatamente. Percebe? Já desenvolveram até um aplicativo, com certeza esta empresa trabalha com esse aplicativo e ela atende a necessidade do cliente, concorda? E nós precisamos do cliente, gente. Se eles deixarem de comprar o nosso frango, quanto vai gerar de desemprego aqui no Brasil, percebe? Então, são coisas que, imagina, que eu vou... Não, meu amigo, eu vou, lógico, tem que, né? O desmembramento da família, eu estava comentando também, que antigamente as nossas famílias eram numerosas. Hoje eu pergunto, quantos de vocês, inclusive, não querem casar, não querem ter filhos, moram sozinhos? Por que você vai abrir uma caixa de leite de 1 litro na segunda-feira, que na sexta-feira talvez você não consumiu ela, ainda não sabe o que fazer, já está na hora de jogar fora, percebe? Então, tudo isso você tem que mudar a produção, tem que mudar a logística, porque agora, de repente, uma caixinha de 200 ml para atender sua necessidade individual é melhor para você, atende melhor. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também, são tendências do mercado. Atividades econômicas emergentes, declinantes, ou seja, aquelas que de repente aparecem, aquelas que de repente caem, então tudo isso. Olha, a evolução da economia de escala, ok, que eu já comentei com vocês, que é quanto mais eu produzo, menor é o custo, quanto mais eu compro, menor é o custo. Então, isso é economia de escala também, ok? Bom, e aí, nós temos aqui no finalzinho já, acho que só tem 49, tem mais 4. Calma, que eu já estou terminando para a gente sair para o intervalinho. A globalização, conhecimento e inteligência, ok? E a globalização, a alta competitividade, velocidade das mudanças. O que é importante hoje na era do conhecimento? Evolução tecnológica, a informação, maior escolaridade, recursos de comunicação. Eu até lembro aqui que tem um caso que eu sempre relato para o aluno, que antigamente o seu José lá da portaria, que só sabia apertar o botão, era uma situação, concorda? E ele teve emprego por muito tempo de confiança do dono da empresa. É um caso hipotético só, tá, seu José? Hoje não é mais o porteiro. Hoje, olha que nome bonito, controlador de acesso. Olha que chique, controlador de acesso. Ele não tem um salário do seu José, ele tem um salário diferenciado. Porém, este controlador de acesso, ele vai pegar a sua identidade, o seu RG, e vai descobrir isso, né? Para antes passar você para frente. Quando depois que a empresa fecha, depois das 6 horas, ele poderá estar na portaria, ele vai receber uma ligação da multinacional e vai falar inglês e vai conseguir atender. Ele está com o computador ligado, ele vai estar conectado lá no sistema da empresa também, que quando chegar alguém na portaria, ele já vai registrar. Você percebe, então, que a pessoa precisa ter escolaridade? Isso é conhecimento, isso é evolução. Olha lá, soluções inteligentes aqui, tá? Aproveitamento do potencial dos gestores, que eu já comentei com vocês, que hoje qualquer pessoa, qualquer gestor de produção de qualquer área, ele foi pago para pensar e para executar, e para fazer todas as tarefas hoje. Quais requisitos? Descentralização e autonomia, modelo de gestão adaptativa. Será que nós temos facilidade em nos adaptar? Gente, nós professores aqui, eu diria que eu com meus 61 anos de idade, esse semestre eu estou melhor, mas o semestre passado nós tivemos que adaptar. E eu me lembro que numa das turmas de quinta-feira, que era justamente o pessoal de produção, tinha uma aluna que trabalhava com esse sistema aqui. Quantas dicas ela me deu nas primeiras aulas, eu não conseguia nem anexar anexar não, como que chama aqui, postar o material, que tem outro nome aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Consegui na sua aula. Que bom, obrigado. Ai, meu Deus, vai que ficar socorro. gravado, desculpa lá. Tá?
Bom, quais os outros requisitos também? Olha lá. Motivação, preparação dos gestores, clima organizacional adequado. Lembra que o pessoal do quarto módulo, lá no segundo, nós estávamos de desenvolvimento organizacional, e um dos subcapítulos, uma das unidades de aprendizagem era exatamente o clima organizacional da empresa. Hoje é importante você ter um clima organizacional que seja adequado para todos que trabalham naquela empresa. Tanto é que hoje é conhecido como os gestores, é conhecido as pessoas como colaboradores e não mais funcionários, ok? São colaboradores da empresa. Olha lá. Sistema de informações de apoio à gestão, sistema de informações de controle. Agora, com essas soluções inteligentes, precisamos de ter conhecimento, escolaridade ou não? Com certeza, meu amigo, senão não dá para fazer nada nas empresas hoje. Então, por isso, todo mundo voltou para o banco escolar. Olha aqui, 3 conceitos muito legais aqui na nossa área de produção aqui. Olha lá. Campo de conhecimento da organização. Para a organização obter vantagem competitiva. Lembra desse termo? Com certeza, quem está na produção aí, já leu o livro do Michael Porter de vantagem competitiva, ele fala muito disso, ok? As atividades de cada função devem ser executadas de que forma? Eficaz, eficiente e efetiva. O que é eficaz? Eu quero atingir os meus objetivos. O que é eficiente? Com a alocação ótima de recursos. Se possível, o mínimo possível. O que é efetivo? A longo prazo. Não só hoje, mas talvez por um bom tempo também. Então, se você trabalhar, se você for um colaborador eficaz, eficiente e efetivo, você pode ter certeza que você terá emprego para o resto da vida aí também. Ok? Então, essas são algumas características. Isso deve ser feito com base no corpo de conhecimento da organização. Ok? Isso é um passivo intangível de elevado valor. Concorda ou não? Eu diria que hoje, o ser humano, as pessoas, a mão de obra, é um do capital mais importante dentro das empresas hoje, ok? Então, olha lá, diferentes níveis de intelecto profissionais, ok? Já estamos no finzinho. Olha lá, estamos no finzinho, olha lá. Qual é a função do gestor da produção? Que são todos nós aqui da quinta-feira. O gestor da produção, aliás, eu fiz uma perguntinha dessa, não me lembro se era, mas eu fiz uma perguntinha desse slide aqui também no semestre passado. Já tenho a tela pronta, posso repetir esse semestre sem problema nenhum. O gestor de produção é um profissional responsável por assegurar o cumprimento das metas de produção dentro dos padrões de qualidade. Olha lá, nós já falamos de qualidade, quantidade, custos e prazos estabelecidos pela empresa. Quem é da logística, ouve muito eu dizer assim, inclusive na avaliação, o profissional de logística tem que estar sempre preocupado com o quê? Com o tempo e com o quê? Percebe? Olha lá. Então, o profissional de logística com tempo e espaço, ok? Então, aqui também, qualidade, custo, prazo. Prazo é tempo aqui, tá? O gestor de produção gerencia custo do departamento de produção, olha lá, coordenando a programação da produção, controle de qualidade, requisitos de mão de obra, requisitos de materiais e estoque de produto acabado também, ok? Essa acho que é a última? Opa, é a última. É a última. Falei demais? Desculpa aí. Que horas são? Eu estou até sem relógio aqui. Ufa, professor. Eu falei que eu não entrei agora. Eu posso parar a gravação? Eu posso só É hora de dar tchau. parar a gravação? Por que parar a gravação? Tava no link errado 50 minutos. Só um minutinho. Eu só estou parando a gravação, mas eu vou ficar disponível aqui para vocês para tirar